Olá! Essa é a aula 7 do nosso curso básico de redação, Expressões Auxiliares da Escrita. Nesta aula, falaremos sobre as expressões auxiliares da escrita em textos expositivos. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Toda vez que escrevemos, realizamos atos de linguagem. Esses atos são sempre textos que têm encadeados segmentos menores, que são as palavras, as frases e os parágrafos. Esse encadeamento ocorre por meio dos chamados recursos de coesão, que aqui para nós são as expressões e as relações estabelecidas por elas. É isso que determina a sequência do texto e, portanto, garante a sua unidade, uma importante propriedade definidora do texto. Essa unidade está totalmente relacionada à organização. Essa organização se dá entre as partes do texto. Toda vez que vamos escrever um texto, ele tem um começo, um meio e um fim, chamados respectivamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes correspondem a parágrafos, geralmente, ou a blocos de parágrafos. Há também as partes do parágrafo, porque o próprio parágrafo tem também uma organização interna. Ou seja, há um começo, um meio e um fim naquilo que se enuncia tanto no texto quanto no parágrafo. E no caso do parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão das ideias correspondem a frases e às palavras. Toda essa organização, seja do texto, seja do parágrafo, é determinada em conformidade com o tipo e o gênero textual. Vamos ver primeiro a organização do texto de tipo expositivo. O texto expositivo é aquele que visa a apresentar uma informação, com o objetivo de que haja compreensão do leitor, ou seja, ele vai expor um assunto para que o leitor compreenda essa abordagem. Para isso, é um texto que envolve clareza e objetividade. Utiliza-se normalmente a terceira pessoa do singular, pois a importância do texto está naquilo que é exposto no assunto, no tema ou no fato, e não na relação entre leitor e autor, muito menos nos sentimentos e impressões ou opiniões do autor sobre o fato ou assunto. Predomina o uso do presente. A linguagem é normalmente acessível às pessoas, de modo que haja, no final da leitura, a compreensão. A organização é didática, também facilitando essa compreensão. Há normalmente intertextualidade, de modo que o leitor tenha contato com diferentes observações e pensamentos a respeito do assunto. E também é muito comum o uso de diferentes linguagens, como linguagem verbal e linguagem visual, o que nós chamamos de multimodalidade. Vamos começar com um exemplo de verbete de dicionário. Temos aqui diferentes acepções para a palavra ciência, um nome, ou seja, um substantivo feminino. A primeira acepção é conhecimento atento e aprofundado de algo. Dentro dessa acepção, temos uma ramificação. Esse conhecimento, ou seja, o conhecimento atento e aprofundado, como informação, noção precisa, consciência. E os exemplos, conhecimento do bem ou conhecimento do mal. Um exemplo de expressão normalmente utilizada dentro de uma frase, tomei conhecimento das irregularidades. Uma segunda ramificação da primeira acepção, conhecimento amplo adquirido via reflexão ou experiência. Os exemplos.
a ciência do convívio, a ciência dos negócios. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Essa é a segunda acepção de ciência. Temos os exemplos, homem de ciência e as leis da ciência. Por fim, temos aqui no nosso trecho a terceira acepção, que é o do uso da palavra ciência por derivação, uma derivação metonímica. Atividade, disciplina ou estudo voltado para um ramo do conhecimento. Exemplo, a ciência da biologia ou a ciência do direito. Nós observamos, de maneira muito semelhante ao que vimos quando falamos dos textos injuntivos e vimos uma receita na aula anterior, a aula 6, em que havia uma lista de ingredientes e enfatizei o fato de que apenas essa lista era o suficiente e que não eram necessárias, portanto, expressões auxiliares entre os itens. Aqui observamos exatamente isso. As acepções aparecem numeradas e não há entre elas o uso de expressões encadeando as informações, de modo que o leitor, por essa ordenação, já consegue identificar os sentidos de que ele precisa para poder entender o significado da palavra. No entanto, observamos que entre as acepções há o uso de expressões sim. Por exemplo, a expressão e, a expressão ou e a expressão via. A expressão e a expressão ou facilitam a identificar significados possíveis da palavra, enquanto a expressão via tem um sentido muito importante que já vamos ver no próximo slide. Vamos então resumir as expressões auxiliares da escrita aplicadas no verbete, observando a importância delas. Uma vez que as palavras não possuem uma única acepção, as expressões e ou contribuem para a inclusão e a pormenorização dos sentidos possíveis, como eu havia salientado anteriormente. Para a palavra em questão, a palavra ciência, a expressão via tem relevância na definição, já que o conhecimento científico se diferencia de outros justamente pela forma com que é adquirido. Então, nós temos aqui a expressão via, com sentido de modo, que sugere a forma com que o conhecimento científico é desenvolvido, é adquirido, é construído. Por ser uma entrada de dicionário, não são utilizadas expressões para articular as acepções. Elas aparecem listadas e numeradas, o que facilita a visualização e a pesquisa do leitor. Vamos agora a um segundo exemplo, o artigo de divulgação científica. Pesquisa com participação do Instituto de Física, IF, da USP, revela como as queimadas interferem no desenvolvimento de nuvens de chuva na Amazônia. Os pesquisadores estudaram a temperatura na qual as gotas de nuvens convectivas da Amazônia congelam, procurando entender quais elementos mais importantes que controlam esse fenômeno. Nesse caso, a temperatura de congelamento não é 0 graus Celsius. Dependendo de condições diversas, essa temperatura pode variar entre alguns graus abaixo de 0 graus Celsius, até um mínimo de menos 38 graus, que na natureza é o limite de congelamento para a água. Relata ao jornal da USP o professor Alexandre Correia, do IF, um dos responsáveis pela pesquisa. Assim, o objetivo do trabalho foi justamente estudar quais os principais fatores que controlam a temperatura na qual as gotas de nuvem congelam. Então, nós vemos que aqui há uma espécie de resumo da pesquisa realizada e a fala do pesquisador responsável é importante na medida em que esclarece algumas questões sobre a hipótese da pesquisa e depois o objetivo da mesma. Vemos que a palavra entre e a palavra assim, ambas expressões auxiliares da escrita, facilitam esse esclarecimento.
Eles, quem são eles? Os pesquisadores. Avaliaram 15 anos de imagens de satélite entre 2000 e 2014. Qual que é a finalidade do trabalho realizado? Obter a temperatura de cada pixel identificado como nuvem sobre a região amazônica. Vem novamente a fala do pesquisador. Também, além do que já foi dito, tem mais coisa que nós fizemos. Também usamos dados da NASA sobre a quantidade de aerossol presente na atmosfera. Depois, o texto se encaminha para a apresentação dos resultados da pesquisa. Ele diz que os resultados da pesquisa mostram que a temperatura média de glaciação ou congelamento de nuvens na Amazônia depende de 3 principais fatores. Primeiro, a umidificação da atmosfera. Segundo, partículas de aerossol. E, terceiro, a radiação solar. Esses fatores agem em associação, o que é chamado de modo acoplado, destaca Correia. E ele ainda acrescenta mais uma informação. Fora da época de queimadas da Amazônia, a ação combinada da umidificação da atmosfera e a presença de aerossóis faz com que a temperatura de glaciação decresça, quanto mais aerossol e umidade estiverem presentes. Essa informação acrescentada esclarece o que ele disse sobre os fatores estarem em associação. Para isso, contribuem as expressões fora e quanto mais. Vamos ver, então, isso de forma mais detalhada nesse slide. As expressões utilizadas esclarecem a hipótese e o objetivo da pesquisa, bem como a metodologia de estudo e os resultados obtidos. Indicam essa organização ao leitor as expressões de espaço e tempo, entre, conclusão, assim, para, finalidade, adição, também e, alternância ou, exclusão, fora e proporcionalidade, quanto mais. Temos, então, a apresentação didática das informações dentro do artigo, de modo acessível ao leitor para gerar a sua compreensão a partir das expressões auxiliares da escrita. Vamos agora ao resumo da nossa aula. Em textos do tipo expositivo, as expressões auxiliares da escrita ajudam a apresentar informações, deixando-as claras, objetivas e bem explicadas. Com isso, elas contribuem para que o leitor compreenda corretamente o que se transmite. Há exposição em diferentes gêneros textuais, e as expressões auxiliares da escrita podem ser igualmente aplicadas a esses textos. O tipo textual empregado, por meio das características linguísticas desse texto. Observe também o gênero ao qual ele pertence e as características que definem esse gênero, tais como a composição do texto, o contexto em que ele se insere e a relação com o leitor. Depois disso, faça uma segunda leitura do texto, ainda mais atenta, procurando por expressões auxiliares da escrita. Observe as expressões que você identificou e reflita. De que forma elas contribuem para que o texto cumpra seu objetivo? Não deixe de compartilhar sua reflexão conosco nos comentários. Estas são as referências da nossa aula. E lembramos de que o livro Expressões Auxiliares da Escrita, Manual de Consulta e Prática, está disponível para venda em mundoleiturescrita.com.br/expressões auxiliares da escrita. Não se esqueça de que, ao adquirir um exemplar, por meio do link indicado, ganha-se também acesso aos materiais de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada. Por isso, não deixe de adquirir o seu.